Vamos mergulhar de cabeça numa das ideias mais centrais de Karl Marx. Afinal, como é que as sociedades se formam e funcionam? Hoje, a gente vai desmontar, passo a passo, o que ele chamou de produção da sociedade. Olha só essa frase do Marx. Ela é famosa por um motivo. Vira de ponta cabeça uma ideia que a gente costuma ter. A gente tende a achar que são as nossas ideias que criam o mundo, né? Mas ele diz o contrário. É a nossa existência social, as condições em que a gente vive, que determinam o que a gente pensa. Ok, isso já levanta uma questão super importante. Se essa tal existência social é que manda no jogo, o que exatamente é isso? O que define essa existência? É exatamente essa pergunta que a gente vai começar a responder agora. Para entender a resposta, a gente vai seguir o raciocínio do próprio Marx, partindo do básico. Nosso caminho vai ser esse aqui. O ponto de partida, depois produzir a viver, a sociedade nasce da produção, as ideias e o Estado, e por fim, a história em movimento. Então, vamos lá. O ponto de partida. O interessante em Marx é que ele não começa com umas ideias muito abstratas, sabe? Tipo, sobre a natureza humana ou o espírito. Não. O ponto de partida dele é bem pé no chão. É a coisa mais básica e concreta da nossa vida. Pensa só, antes de existir qualquer coisa, política, filosofia, arte, antes de fazer história, como diz o texto, as pessoas precisam simplesmente viver, estar vivas. E para estar vivo, o que é preciso? Comer, beber, ter um lugar para se abrigar, se vestir, é o básico do básico. A sobrevivência é a primeira condição de todas. E pode parecer óbvio, né? Mas aqui está o ponto crucial. Para Marx, isso não é só um fato da biologia. É o verdadeiro alicerce. É a base fundamental em cima da qual todo o resto, absolutamente tudo na sociedade, vai ser construído. Certo. Então a primeira necessidade é sobreviver. A partir daí, qual é a primeira grande ação? O primeiro ato que realmente nos define como seres históricos? É isso que a gente vê agora, no próximo passo dessa construção. E aqui está o grande pulo do gato do pensamento marxista. O que diferencia a gente dos outros animais não é simplesmente ter consciência, é o fato de que a gente produz os nossos próprios meios de vida. A gente não só encontra comida, a gente planta. A gente não só procura abrigo, a gente constrói. Essa produção da vida material é o primeiro ato histórico. E essa produção inicial já se desdobra em 4 coisas que acontecem meio que juntas, sabe? Primeiro, a gente produz para satisfazer as necessidades básicas. Mas aí, o próprio ato de produzir já cria novas necessidades. A gente inventa uma ferramenta e logo precisa de um lugar para guardar, por exemplo. Ao mesmo tempo, a gente se reproduz, cria famílias. E para organizar tudo isso, para cooperar, surge a necessidade da linguagem e da consciência. Uma coisa puxa a outra. Todo esse aparato que uma sociedade desenvolve para produzir as ferramentas, a tecnologia, as matérias-primas, o conhecimento e, claro, a própria força de trabalho das pessoas, tudo isso junto é o que Marx vai chamar de forças produtivas. Pensa nisso como a capacidade de produção de uma sociedade em um determinado momento. Ok, mas essa produção toda não acontece no vácuo. Ninguém produz sozinho, como um náufrago numa ilha. É uma atividade coletiva, social. E é justamente nesse processo que a sociedade, como a gente conhece, começa a nascer. Ou seja, para produzir, as pessoas precisam se relacionar umas com as outras de maneiras bem específicas. Não é só uma relação entre o ser humano e a natureza. É também uma relação entre seres humanos. A gente só produz se cooperar e trocar o que faz, de alguma forma. E aqui, atenção, porque esse ponto é fundamental. Essas relações, esses papéis que as pessoas assumem na produção, tipo mestre e escravo ou capitalista e trabalhador, não são uma questão de escolha pessoal. Elas são, na verdade, uma consequência quase que obrigatória do estágio em que as forças produtivas se encontram. A tecnologia da época meio que impõe um certo tipo de organização social. Então, percebe a lógica? A forma como as pessoas se organizam para produzir o pão de cada dia, para construir as casas, para fazer as roupas, essa organização acaba sendo a espinha dorsal de toda a estrutura da sociedade. Isso inclui até mesmo a forma como o Estado, o governo, vai se organizar. Bom, se essa organização da produção é a fundação, a base de tudo, a pergunta que fica é: o que é que se constrói em cima dessa base? Qual é o resto do prédio? A resposta de Marx a isso é o seu famoso modelo de base e superestrutura. É uma analogia simples e poderosa. A base é a estrutura econômica da sociedade,
ou seja, as forças produtivas e as relações de produção que a gente acabou de ver. E é sobre essa base econômica que todo o resto vai se erguer. E o que é essa superestrutura? Bom, é tudo aquilo que não é diretamente econômico. Estamos falando do Estado, das leis, da política, da religião, mas também da arte, da filosofia, da moral. Todas as ideias e instituições que formam a cultura e a organização política de uma sociedade. E essa comparação aqui mostra bem a virada de chave que Marx propõe. Antes dele, muitos pensadores, os idealistas, achavam que a história era movida pela evolução das ideias, da consciência humana. Marx inverte essa lógica. Ele diz que as ideias, as leis, o próprio Estado não nascem do nada. Eles têm uma raiz, e essa raiz está fincada nas condições materiais, na forma como a gente produz a nossa vida. É como diz ali, não é o que a gente pensa que determina como a gente vive. É o contrário. É o jeito como a gente vive, como a gente produz nossa existência, que vai moldar o que a gente pensa. A vida material vem primeiro. Beleza, a gente entendeu a foto de como a sociedade se estrutura. Mas e o filme? As sociedades não são estáticas, elas mudam, se transformam. De onde vem essa mudança? Qual é o motor que move a história para frente? Para Marx, a resposta está num conflito. Pensa assim, ao longo do tempo, as forças produtivas não param de se desenvolver. A tecnologia avança, a gente descobre novas fontes de energia, novas maneiras de organizar o trabalho, a capacidade da sociedade de produzir coisas aumenta cada vez mais. Só que chega um momento em que essas forças produtivas novas e potentes começam a bater de frente com as relações de produção antigas. A estrutura social que existia antes, as leis, a distribuição de poder, tudo isso começa a ficar pequeno, a virar uma barreira que impede o desenvolvimento. É essa contradição que, para Marx, gera as grandes épocas de revolução social. E o mais interessante é que essa forma de analisar a história não vale só para o passado. Ela serve como uma lente para a gente olhar para o nosso próprio tempo. O que nos leva a uma pergunta final para a gente pensar. Se o jeito como produzimos define o nosso mundo, quais são as grandes contradições que estão moldando a nossa sociedade hoje? Quais são as forças produtivas de agora entrando em choque com as estruturas de ontem?